Maravilhosos e maravilhosas, bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 11. Vamos conversar hoje no nosso quadro Bom Dia com História sobre o feudalismo. O curso do nosso quadro Bom Dia com História, parte 11. Então, eu trouxe para vocês no primeiro tópico o conceito de feudalismo, no segundo tópico o conceito de feudo, as características da divisão do feudo, os tipos de feudo, a pirâmide social, a relação suzerano e vassalo, a política feudal, a economia feudal, os impostos feudais e assim por diante. Agora vamos entender o conceito de feudalismo. O feudalismo ele é definido enquanto uma forma de organização social em que foi predominante durante a Idade Média e se baseava principalmente na agricultura, na mão de obra servil e também no domínio dos senhores feudais. Trouxe para vocês o conceito de feudo. Feudos são grandes propriedades de terra do senhor feudal, onde são baseadas as suas relações sociais e ao mesmo tempo econômicas durante a Idade Média. Entender quais são as principais características do feudalismo. O feudalismo ele possui uma sociedade que é tripartida, dividida em três partes. Temos o clero, onde temos os oratores, membros da igreja, a nobreza, os prelatores, são os duques e os condes, e os demais indivíduos, laboratores, servos e camponeses. Então, há uma certa ruralização da economia, há uma separação entre a igreja e o Estado, um caráter hereditário do feudo, então passa de geração para geração, e há laços de fidelidade. Como é que era feita essa divisão do feudo, que são as propriedades de terra? Então, essa divisão era feita por meio de três categorias, manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Feudo que nós temos feudo de propriedade da terra, castelos, feudo de bolsa, feudo de loriga e feudo de fiança, e assim por diante. Como é que era a pirâmide social na época do feudalismo? Então, na primeira parte da pirâmide, nós temos o clero, onde nós temos os oratores, são os membros da igreja, depois temos a nobreza, que são os preladores, duques e condes, temos os camponeses e os servos, ou seja, os demais indivíduos, laboratores e servos e camponeses. Relação do vassalo e o suzerano. Então, o suzerano era aquele que doava feudos, propriedades de terra do senhor feudal, em troca de apoio militar contra os invasores. Já o vassalo era aquele que recebia os feudos. Feudal no feudalismo. Então, no início do período medieval da Idade Média, os reis germânicos, eles contestaram a unidade territorial do Império Romano, onde os reis germânicos eles eram chefes políticos e militares, pois eles atuavam frente aos soldados deles em momento de guerra, pois o poder secular estava diretamente ligado ao poder religioso, por isso a Igreja Católica ela tinha uma grande influência dentro da política medieval. Então, já com a queda do Império Carolíngio, do rei Carlos Magno, a unidade territorial ela se desfez e o poder ele foi se descentralizando e os senhores feudais, pois cada feudo ele se autogovernava, então estabelecia a sua própria política. A economia feudal. A economia durante o período da Idade Média ela era considerada agrária, o que não significa a gente afirmar que o comércio ele tenha desaparecido. Então, a prática agrícola ela já exigia um certo cuidado com a terra. Para isso, os servos eles trabalhavam na terra, eles utilizavam dos instrumentos como arado, principalmente a força dos animais domesticados. Então, uma técnica que eles utilizavam para manter a fertilidade do solo era a rotação das terras, enquanto uma porção do terreno ela era utilizada, essa outra porção ela ficava de repouso, ela era utilizada na plantação seguinte. Impostos feudais. Então, os impostos feudais, os servos eles tinham que pagar várias taxas, ao mesmo tempo tributos, aos senhores feudais, tais como corveia, que era o trabalho, trabalhavam de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal, já a talha, que é a parte da produção, que era entregue, e a banalidade eram taxas que eram pagas pelo uso dos instrumentos, como o moinho e o forno do senhor feudal. Próximo Bom Dia com História. Por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida da postagem, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.